leitura linguística do período védico, 50 anos em Vrindavana, na Índia, entre os sábios, propagava-se a palavra Omkara, que representa a totalidade, a supremacia de tudo. Na história da humanidade, toda ideologia cega levou a população a um momento de crise. As civilizações que se tornaram impérios e que não foram sensíveis à vida caíram. Isso porque utilizaram a força do Estado para garantir a própria sobrevivência. Todos sabem que a eleição presidencial do Brasil em 2018 foi uma conquista devido à pulverização de notícias falsas conduzidas pela equipe bolsonarista. Desde que foi eleito, Bolsonaro se empenhou em criminalizar todos os movimentos sociais das cidades e do campo, MST, as Margaridas, os sindicatos e movimentos estudantis, desqualificar o movimento negro e LGBT, incitar a violência contra jornalistas e retirar direito dos trabalhadores. A desastrosa gestão Bolsonaro e a pandemia do Covid-19 foram convergidas em mais de 180 mil mortos. Isto é o resultado da omissão de um Estado genocida que não valoriza a vida. E o pior, não valoriza a vida da população mais vulnerável. E mais pessoas continuam a morrer. Morrerão pela falta de uma política sanitária eficiente, pela falta de uma política econômica que assiste os milhões de desempregados e por negar a letalidade do coronavírus. Gripezinha que matou mais de 180 brasileiros. Bolsonaro foi o primeiro, após a redemocratização, a ameaçar a harmonia entre os poderes. O presidente promoveu a participação de manifestações antidemocráticas, que pediu o fechamento do Congresso, a intervenção no Supremo Federal, numa clara tentativa de golpe. Ainda caluniou, ofendeu, intensificou as agressões a jornalistas, desde que chegou ao Planalto. O seu exército idiotizado feriu com palavras e gestos os profissionais de saúde que defendiam a vida, enquanto ele, Bolsonaro, divulgava o tratamento com cloroquina, um medicamento sem nenhum efeito positivo contra a Covid-19. O Exército Brasileiro tem em seu poder toneladas e toneladas de um medicamento que não salvou e que não salvará a população. Bolsonaro militarizou a saúde no Brasil, entregando o comando a agentes do Exército. O governo Bolsonaro é um governo terrorista. O terrorismo contra a economia nacional e contra a assistência social. Bolsonaro e Guedes não concordaram com o repasse do auxílio emergencial. Foram os deputados progressistas dos partidos de esquerda que brigaram no Congresso Nacional pelo auxílio emergencial de 600 e de R$ 1.200. Mas o centrão bolsonarista reduziu apenas para 600, até chegar aos 300 de hoje.
Guedes e Bolsonaro desejam implantar uma reforma administrativa que afeta os servidores públicos, enxugando e reduzindo direito daqueles que defendem a integridade do funcionalismo. O terrorismo contra a ciência e a educação. A educação foi a pasta mais atacada no bolsonarismo. Ele e seus diversos ministros mitigaram recursos da educação básica à superior. Os programas de intercâmbio científico foram cancelados e as parcerias em pesquisas importantes quase acabaram. Este é o governo que nega todo e qualquer desenvolvimento científico. O terrorismo contra a diplomacia. O Itamaraty, uma das instituições mais respeitadas do Brasil, se tornou uma extensão do gabinete do ódio bolsonarista. As relações com parceiros históricos do Brasil estão maculadas pelas palavras inconsequentes de Eduardo Bolsonaro, presidente da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados. É um golpe contra a diplomacia e contra a economia brasileira, já que a China é um dos parceiros, ou seja, o maior parceiro comercial do Brasil. Além disso, durante as últimas eleições americanas, Bolsonaro declarou publicamente o seu amor por Trump, colocando em risco as relações Brasil e Estados Unidos. Além das piadas racistas que Bolsonaro fez sobre uma população quilombola, ele colocou Sérgio Camargo, um negacionista, à frente da Fundação Cultural Palmares. Sérgio Camargo vem desconstruindo, ou melhor, destruindo toda a história de lutas do povo negro, perseguindo personalidades negras e desqualificando a pauta da reparação racial no Brasil. Ele se alinha ideologicamente com os segmentos que negam o protagonismo negro na Constituição deste país. Para ele, não existe racismo no Brasil, ainda que jovens pretos e pobres estejam sendo dizimados nas periferias. O país deve bilhões aos afrodescendentes, que continua em miserabilidade nas favelas. O terrorismo fundamentalista, a presença massiva de representantes religiosos de fé protestante no bolsonarismo, fere a impessoalidade da administração pública. Os líderes religiosos estão ocupando cargos estratégicos no executivo para pautar apenas os assuntos que interessam ao seu templo. Não é só opinião, mas constatação. O terrorismo estatal tem uma figura central neste momento. Bolsonaro é a voz do ultraconservadorismo brasileiro. A cabeça mais perigosa para a população, inclusive para a população do planeta. O senhor que impunha armas para ameaçar adversários políticos foi eleito para a presidência de um país diverso e miscigenado, mas está preocupado apenas com seu projeto de poder. Bolsonaro deseja implantar uma dinastia, inserindo sua prole no cenário político e utilizando as instituições públicas para assegurar a sua permanência numa sequência de golpes. Um exemplo
daquilo que deve existir no Brasil. Precisamos sim de uma liderança que não confunda as necessidades da população com as suas próprias, que seja empático e sensível às carências de todos os brasileiros, entendendo os iguais como iguais e os diferentes como diferentes. A figura do jornalista está intrinsecamente ligada à história da humanidade, tão importante quanto seus personagens em destaque, mas mantendo a sua atuação de forma mais discreta. A essência do jornalista é a informação, o registro. Entretanto, há grupos que não admitem a relevância do trabalho jornalístico, que acredita na Terra plana, que desqualifica a pesquisa científica e que se coloca como centro do universo. Tem da opressão e a violência como argumentos. Profissionais da imprensa, cinegrafistas, fotógrafos, repórteres são hostilizados toda vez que a democracia é ameaçada. Ô, rapaz, pergunta pra tua mãe o comprovante que ela deu pro teu pai, tá certo? Ó, pelo amor de Deus! No presente momento, a sociedade brasileira assiste seus profissionais de imprensa serem atacados por lideranças políticas embrutecidas e desqualificadas. Ele tinha do assédio da jornalista dele, ela queria um furo, ela queria dar um furo. São políticos que desejam resgatar as práticas totalitárias da ditadura assassina que fechava as universidades, os jornais e que buscava calar toda a imprensa. Amados ou não, quase todos perdidos de armas. Jornalistas, músicos, artistas, todos ficam sujeitos à censura. Amados ou não, quase todos perdidos de armas.